Existe uma força invisível controlando cada aspecto da sua vida nesse exato momento. Ela determina suas reações, suas emoções, suas decisões. E o mais assustador, a maioria das pessoas passa a vida toda sem jamais perceber que são marionetes desse controle silencioso. Você já percebeu como certos comentários te atingem muito mais do que deveriam? Como algumas situações sempre parecem te desestabilizar? A resposta não está no mundo externo, mas ela está escondida dentro da sua mente. A verdade é que você não está no controle, você está sendo controlado. Jung dizia que aquilo que evitamos dentro de nós acaba nos controlando, sem que a gente perceba. E se as emoções que mais te afetam, como raiva, medo, frustração, fossem na verdade mensagens sobre alguma coisa que você não resolveu dentro de você mesmo? A verdadeira liberdade emocional não está em evitar problemas, mas entender o porquê eles te atingem. E quando você entende, nada mais pode te controlar. Imagina que você está passando por um dia difícil. No trabalho, um comentáriozinho te atinge. Na rua, um olhar ou uma palavra te machucam, sem motivo aparente. Em cada uma dessas situações, a nossa mente ela age impulsivamente, automaticamente. E muitas vezes, sem que a gente perceba o porquê. Segundo Jung, o que sentimos nessas horas não é tanto o problema de que vem do exterior, mas sim o reflexo de algo que ainda não foi trabalhado dentro de nós mesmos. Essa parte ele chamou de sombra, guarda medos, inseguranças e dores que a gente tem dificuldade em enfrentar. Mas o que isso significa? Significa que, ao aprender a reconhecer e integrar essas emoções, a gente apenas não se torna mais forte, mas também a gente muda a nossa forma de ver o mundo. Muitos passam a vida reagindo impulsivamente. Eles ficam presos em um ciclo que só os mantém em sofrimento. Mas há um caminho diferente, o caminho da consciência, onde cada emoção é uma forma de você conhecer a si mesmo. Assim como Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo. Agora eu quero que você se lembre de uma crítica ou um comentário que te afetou profundamente, fez o seu coração acelerar. A sua mente começou a entrar em parafuso, se encher de dúvidas. Nesse exato momento, a reação não veio apenas do comentário em si, mas de uma história interna que você carrega. Um conjunto de crenças e medos que foram formados e formados durante muito tempo, desde que você nasceu. Jung diz que essas reações são sinais da nossa sombra. Quando a gente identifica essa parte de nós que ainda não foi aceita, a gente pode começar a compreender por que certas coisas nos afetam tanto. E esse é o primeiro passo. Reconhecer que o que a gente sente, a forma como a gente reage, é só um reflexo do que está oculto dentro de nós. E você entendendo isso, abre-se uma porta para uma verdadeira transformação, onde a dor se torna o início de um processo de cura. Agora, imagina a sua vida, como seria se você transformar todos esses momentos de dor, todas as vezes que alguém te machucou de alguma forma, em oportunidade de você entender, integrar, aceitar, para aí você conseguir crescer. Imagina como seria a sua vida. Pense em duas pessoas que enfrentam a mesma situação complicada. Ambas recebem uma crítica ou sofrem uma perda. Enquanto uma pessoa se afunda na tristeza ou na raiva, a outra parece se manter calma, como se nada a abalasse. E aí que tá. A diferença está na forma como cada uma lida com as próprias emoções e com a própria sombra que ela carrega. Segundo Jung, quando conseguimos observar nossos sentimentos sem julgar, a gente permite que a razão e a consciência assumam o controle. Se a gente treinar a mente para criar uma pausa entre o estímulo e a reação, você pode escolher a melhor resposta que serve ao seu crescimento. E aí você pode transformar o momento de crise em uma oportunidade de aprender e crescer com isso. E essa habilidade de dominar emoções
também pode te ajudar com pessoas que estão ao seu redor. Com essa habilidade, você vai perceber que muitas vezes a maneira como alguém te trata diz muito mais sobre a pessoa do que você. Algumas pessoas, até mesmo sem perceber, deixa transparecer sinais de inveja, ressentimento ou até de raiva, e elas estão ocultas através de pequenas atitudes. Um comentário sarcástico aqui, uma crítica velada ali. Jung fala que essas atitudes são projeções da própria sombra da pessoa. Quando alguém se sente incompleto ou inseguro, ele pode inconscientemente transferir esse sentimento para os outros. Ao aprender a identificar esses sinais, você pode proteger a sua própria energia. E aí você entende que o comportamento dos outros, ele não define o seu valor. Imagina que você dominou isso. E agora você sabe distinguir entre críticas que são construtivas para você com projeções da própria sombra da pessoa e que isso não tem nada a ver com você. Mas cuidado, muitas vezes a gente acredita que controlar um ambiente, as pessoas e as situações é isso que a gente precisa para ser feliz, ter tudo sob controle. Essa busca incessante gera frustração, porque no fundo o mundo é imprevisível e nunca vai encaixar perfeitamente com os nossos planos. Jung fala que a única coisa que a gente pode realmente controlar é como a gente percebe as coisas. Mas você tem que entender que a transformação não acontece do dia para a noite. Ela começa com pequenas atitudes. Imagina você estar naquele dia de cão. Em vez de você reagir sem pensar, você faz uma pausa e observa o que você está sentindo naquele momento e entende o que eles realmente significam. Por que você está se sentindo assim? Tem algumas coisas que te ajudam nesse processo, como meditação, a escrita terapêutica. Elas te ajudam a criar um espaço interno e você coloca tudo ali no papel. E é esse processo que o Jung chamou de trabalhar com a sombra, porque aceitando a sua sombra, você aceita cada parte de você mesmo. E aí, com o tempo, você transforma a maneira como você vê o mundo ao seu redor, todas as dificuldades. E aí você torna cada desafio uma oportunidade para você se conhecer e aceitar quem você é. Porque quando você começa a dominar suas próprias emoções, você entende a importância de integrar sua sombra. E aí você aceitando isso, algo incrível acontece nas suas relações. Pensa numa conversa que você tem com alguém que sempre faz aquelas criticazinhas ou alguns comentários sarcásticos sobre você. E aí você pensa que antes isso poderia te irritar, te deixar maluco, te magoar. Mas agora, em vez de levar pro pessoal, você enxerga que o comportamento dessa pessoa diz muito mais sobre a dor que essa pessoa carrega dentro dela do que sobre você. E aí, com essa nova perspectiva, você se liberta daquelas reações automáticas de agir impulsivamente e passa a entender que você tem que agir com mais calma e empatia. E é muito engraçado, porque a empatia, no fundo, não é ter empatia com os outros, mas a empatia com você mesmo. Porque se você ficar pensando no que essa pessoa falou, se ela te atingir de alguma forma, a pessoa mais prejudicada vai ser você, não ela. Então você tem que ter empatia com você mesmo. Quando você entende que cada pessoa carrega seus próprios medos, suas próprias limitações, você escolhe focar em conexões verdadeiras e não se deixa afetar por energias negativas que não dizem absolutamente nada sobre o seu valor. Essa clareza conquistada pelo autoconhecimento de entender quem você é, ela se torna um guia para todas as áreas da sua vida, ajudando você a construir relações mais saudáveis e reações mais verdadeiras, sabe? A grande verdade que a gente pode tirar disso tudo é que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo ao nosso redor, mas está em dominar nossa própria mente. Quando você aprende a reconhecer e, mais importante, integrar sua sombra, cada barreira que você enfrenta se transforma numa lição, porque você sabe quem você é. Se você juntar
os ensinamentos de Jung e a prática diária de autoconhecimento, ela acaba revelando um caminho surpreendente. Se você aceitar cada parte de si, até mesmo aquela coisa que você gostaria de esconder, você se torna inteiro. Porque ninguém é perfeito, todo mundo tem defeitos. Só que às vezes a gente tenta esconder os defeitos. A ideia aqui é justamente você pegar os defeitos e integrar dentro de si. E a mensagem final aqui é muito clara. A verdadeira liberdade está em dominar a sua própria mente. E tudo que controla você hoje não são as circunstâncias que acontecem com você, não são as outras pessoas e nem mesmo o mundo. O que te controla em silêncio são aquelas partes que você não reconhece de você mesmo e que você não aceita. Nossos medos, inseguranças, feridas que você não curou e, acima de tudo, uma identificação com quem você não é. Ao aceitar você mesmo e aceitar você por inteiro, você integra aquela sombra. E é isso que a verdadeira liberdade não está em mudar o mundo, mas mudar o jeito que você enxerga ele. Não está em controlar tudo que acontece ao seu redor, mas dominar o seu mundo interior. Jung disse que até você tornar um inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. E essa é a escolha que você tem diante de você agora. Continuar permitindo que o passado não resolvido, seus medos inconscientes e suas feridas não curadas determinem a sua vida. Ou assumir controle, tomando consciência sobre elas. Imagina como seria a sua vida se você pudesse permanecer centrado em meio ao caos, em paz em meio à incerteza, confiante em meio à crítica. Isso não é apenas possível, é seu direito de nascença. E esse é o paradoxo mais bonito de todos. Quando você para de precisar que as coisas sigam o seu caminho, elas frequentemente seguem. E agora a pergunta que fica é: você está vivendo a sua vida impulsivamente? Ou você está controlando tudo que você faz? Porque uma vez que você percebe que nada fora de você tem o poder sobre você, a vida ela começa a parecer um jogo totalmente diferente. E então, finalmente, você deixa de ser controlado em silêncio. E aí vai ser você que manda na sua vida. Não porque você controla o mundo, mas porque você conquistou o único território que realmente importa: você mesmo.